E aí galera, beleza? Passando aqui pra dar uma corrigida aí no, no nosso exercício da semana passada, tá? Espero que vocês já tenham copiado aí o enunciado no caderno. Então assistam esse vídeo com o enunciado anotado no caderno, beleza? E aí vocês vão me acompanhando aqui, vão corrigindo e corrigem a atividade comigo. E aí quando terminar vocês tiram foto e devolvem a atividade, beleza? Corrigidazinha como eu fiz aqui. Aí a primeira questão diz assim, ó: tenham aí o caderno em mente, o caderno em mãos, para me acompanhar aqui na leitura do enunciado das questões. O primeiro diz assim: seleciona a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Bom, a primeira diz assim: o calor do sol chega até nós por radiação, beleza? O calor do sol chega até nós por radiação, é uma das formas de propagação do calor. E como é que eu sei disso, professor? Porque eu falei lá na primeira aula que um exemplo de radiação seria o calor do sol. Por quê? Porque ele transmite ele se propaga pelo meio que não é material, ou seja, vou até escrever aqui do lado, no vácuo, tá bom? No vácuo. Então o calor do sol ele chega até nós através da radiação. E aí o segundo diz assim: uma moeda bem polida fica menos quente, tá bom? Ela fica menos quente porque ela vai apenas refletir, ela vai refletir a luz do sol, do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. A tinta preta ela absorve o calor mais facilmente, tá bom? Ela absorve, ou seja, a energia térmica, o correto seria dizer isso, né? A energia térmica mais facilmente, ok? Então a moeda bem polida, quando ela fica bem polida, ela fica menos quente do que uma moeda preta. E a última é numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por condução, beleza? Por condução. Ele já disse que é uma barra metálica, então, ó, a condução ela se dá nos ambientes sólidos, por meio material sólido, tá bom? Aí eu dei alguns exemplos aí na última aula lá da gente, teórica, tá bom? Fiz aí um vídeo sobre propagação de calor, falei sobre condução, convecção e irradiação. Vamos para o segundo. O segundo diz assim, ó: no inverno usamos roupas de lã baseados no fato de a lã, aí eu coloquei aqui, ó, da lã impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior, ou seja, letra D, tá bom? Por que acontece isso? Obviamente nosso corpo ele vai estar quentinho, tá? Naturalmente nosso corpo fica quente. Mas aí quando a temperatura do ambiente ela baixa, então ela vai puxar energia térmica do nosso corpo. E aí a gente se cobre com roupas, né? Com roupas de lã, com roupas que a gente diz que são quentes, mas que na realidade essas roupas elas só impedem que a energia térmica do nosso corpo saia, se dissipe para o meio ambiente, tá? Para um ambiente que está mais frio, beleza? Está com uma temperatura menor. Por quê? Porque o que é calor? Calor é justamente a mudança, né? É a mudança de um meio material que está mais quente, é a energia térmica que sai de um meio material que está mais quente para um meio material que está menos quente, beleza? Então a resposta correta seria essa, letra D. O lençol, as roupas quentes de lã, elas impedem que o calor do corpo se propague para o meio ambiente, tá bom? O meio exterior. O terceiro, para a gente julgar as afirmativas, o terceiro diz assim:
A primeira afirmação diz assim: a transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Foi o que eu acabei de falar, né? Existe uma diferença de temperatura entre os corpos, e aí o que tem maior temperatura, a energia térmica vai sair para o que tem menor temperatura, tá bom? Então, a diferença de temperatura entre eles, ela é necessária para que exista transferência de calor. E aí o segundo diz assim, ó: a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Um absurdo, né? A convecção térmica, eu mostrei para vocês nos exemplos, ela acontece nos líquidos e nos gases, tá bom? Então essa daqui tá errada. Convecção térmica acontece nos líquidos e no gás. E aí a terceira afirmação diz assim: o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Essa daí está completamente certa, né? Está correta. O processo de propagação de calor por irradiação, ele ocorre também no vácuo. Ele pode ocorrer no meio material, também pode, mas ele ocorre também no vácuo, não apenas ou somente por meio material, mas a irradiação também ocorre pelo vácuo, beleza? Vamos para o outro vídeo, né? Eu vou fazer o segundo vídeo aí com o quarto, o quinto e o sexto, beleza? A parte 2. Até mais.